Fala galera, Bruno aqui, gravando aí para vocês essa prévia da nossa aula do dia 24. Como todos sabem, em função do coronavírus, a gente precisou pausar as aulas presenciais e com isso a gente vai continuar, conforme a orientação do Ministério da Educação, fazendo aula EAD. No intuito de ajudar vocês aí, né, para conseguir estudar em casa e tirar um melhor proveito, eu estou gravando esse vídeo aqui comentando também aquilo que já foi a nossa aula passada, né? Eu passei uma lista de exercícios para vocês aí, aquela lista para treino, número 2, e aquela lista teve algumas coisas que eu já até comentei nela, vou até mostrar ela aqui, que eu falei aqui, olha, esse exercício aqui necessita conhecimento de derivação, na sala de aula eu iria mostrar a vocês como utilizar, né? Mas em função do corona, não vai ter como, né? A gente tem que aprender por aqui mesmo. Primeiro ponto, esse vídeo que eu estou gravando é especificamente para vocês, alunos da minha disciplina, então se aplica ao que eu vou falar para vocês. Não, a parte de derivada tem muito mais coisa, né? Mas como não é o nosso foco é só mais vocês aprenderem mesmo, eu só vou mostrar aqui algumas regrinhas para vocês poderem fazer esses exercícios que estão aqui. E aí eu vou tentar também gravar sempre vídeos antes da nossa aula. Por exemplo, terça-feira a gente tem uma aula, então eu já estou gravando agora para vocês verem. Para vocês já terem uma noção do que vai cair na aula, o que vai acontecer e a gente poder ter uma aula mais dinâmica, tanto no fórum, quanto também numa disponibilização que eu vou fazer para vocês pelo Skype. Então, instala já o Skype aí, não precisa ter a conta, na hora eu vou mandar um link e aí vocês têm condição de acessar esse link e entrar como visitante. Mas vamos lá, não é o foco da nossa matéria, mas vocês vão pegar coisas aí no exercício, tipo isso aqui, ó. Ele vai falar lá, ele vai te dar uma função espaço e aí ele vai te perguntar sobre a velocidade. Lembra quando eu comentei com vocês que para eu saber a velocidade instantânea, na verdade, a gente viu aquele limite, que era o limite das velocidades médias, e que a gente descobriu depois que, na verdade, aquilo era a derivada da função espaço? Bom, mas como vocês ainda não viram a derivada, tem umas regrinhas bem interessantes que está no livro lá do Stuart, depois a professora vai passar para vocês com mais calma. Mas quando a gente vai trabalhando com derivada, a gente vê o seguinte, algumas regras. Por exemplo, a derivada de uma função constante. O que é uma função constante? Aquela reta que eu mostrei para vocês, por exemplo, na sala. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui de novo. A gente tem uma situação de um gráfico xt. Lembra aquele gráfico que a gente fez? Aquele gráfico. Vamos lá. Estou aprendendo com isso aqui também, galera. Aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho espaço em metro, por exemplo, e o meu tempo aqui ele está em segundo. Aí vocês lembram que eu falei com vocês que a gente viu vários tipos de função, mas teve uma que a gente avaliou e ela estava bem assim, ela estava retinha essa função. Aí nós vimos o seguinte, olha, essa partícula ela está parada, ela não está se movendo. Porque de acordo com o andar aqui do tempo, de acordo com o que o tempo se passa, ela não sai da sua posição, ela está parada. Então, a gente viu, pessoal, se ela está parada, qual é a velocidade média? A velocidade média dela é zero. E a velocidade instantânea? Ora, se eu levo o limite de algo que já é zero, então essa velocidade instantânea também é zero. Então, repare que, independente da posição que eu esteja aqui, se eu estou parado, a minha velocidade é zero. Isso significa que, por exemplo, eu poderia escrever uma função aqui. Eu poderia falar para vocês que x é igual a 2. Um x de t, ele é igual a 2. Ou seja, não importa o tempo que eu esteja, a minha posição é sempre na posição 2. E qual é a derivada, então, disso aqui da velocidade? Lá no Stuart existe essa regra aqui da derivada de uma função constante. E ele diz que a derivada de uma constante c qualquer, ela é sempre zero.
Então, toda vez que eu tiver na minha função espaço uma constante, por exemplo, 2 é uma constante, não importa o tempo variando, 2 é sempre constante. Se eu fizer uma dx dt disso aqui, eu tenho que a minha velocidade ela é igual a zero. Por quê? Porque a derivação da constante ela é zero. E aí, eu também tinha outros tipos de gráficos lá. A gente tinha o gráfico de uma reta, da parábola. Então, para cada um daquele gráficozinho ali, eu vou ter uma função xt que está escrevendo aquele gráfico. E aí existe uma outra regra, uma regra da potência, que ela diz o seguinte, olha, quando eu tenho um número elevado a uma potência qualquer, ou x elevado a essa potência, a derivada dessa potência, na verdade, eu pego esse n, eu desço ele para cá, e eu tiro uma unidade dele. Por exemplo, se a minha função, se está lá escrito x ao quadrado, qual então que é a derivada de x ao quadrado? Ora, pega esse 2, desce ele, ok? Repito lá o x, e pego agora o 2 e diminuo 1 dele. Então, agora ele está elevado a 1. Isso é a mesma coisa de eu falar, então, que isso é igual a 2x, ok? Qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, essa é a regra da potência. Bom, mas às vezes a gente pode ter mais coisazinhas aqui acompanhando esse x. Por exemplo, e se eu tiver 2x ao cubo? Quando esse 3, então, descer na minha derivação, ele vai multiplicar aquele 2. Então, na verdade, eu vou ter 2 vezes 3, x, e o 3 que estava lá em cima, tiro uma unidade dele. Então, x, 3 menos 1, 2, x ao quadrado. Reescrevendo isso aqui, 2 vezes 3, 6, x ao quadrado. Essa é uma forma da gente fazer as derivações que nós vamos utilizar aí naqueles exercícios que eu comentei para vocês. Eu vou me ater a essas duas regras, a derivada de uma constante, que é sempre igual a zero, e a derivada da potência. A gente vai se ater basicamente a isso. Depois a professora ela vai passar para vocês as demais regras, a derivada, aquele conceito de limite que a gente viu, tudo isso a professora vai passar para vocês. Mas vamos então derivar, por exemplo, essa função aqui, olha. Nenhum dos exercícios ele te dá essa função aqui, que é a função do espaço, que está escrevendo onde que essa partícula vai estar no espaço de acordo com o tempo, e ele pede para você a velocidade. Então, como a gente viu em sala de aula, para eu saber a velocidade aqui em relação a essa função espaço, basta eu derivar x, eu fazer o dx dt, a derivada do espaço em relação ao tempo. Então, a minha derivada do espaço em relação ao tempo, na verdade, ela é uma função de v em relação a t, por quê? Porque x está em relação a t, e vamos derivar isso aqui. Bom, aí depois vocês também vão ver uma regrazinha lá da derivada. A derivada da soma é a soma das derivadas. Isso aí depois a professora explica para vocês com calma. Mas eu tenho, na verdade, uma função composta aqui. Ó. Eu tenho 4 menos 12t mais 3t ao quadrado. Isso, 4, ele é uma constante. Então, a derivada de uma constante ela é zero. Repito o sinal, menos 12. 12t. Repare que esse t é como se eu tivesse com um 1zinho aqui em cima dele, ó, 12t elevado a 1. Então, eu desço esse 1, então, na verdade, isso aqui vai ficar 12 vezes 1, que a gente já sabe que é 12, e t elevado a 0. T elevado a 0. Bom, mas qualquer número elevado a 0, a gente sabe também que é 1, né? Então, vamos lá. Depois a gente reescreve aquilo ali, então. E agora eu tenho 3t ao quadrado. Desço esse 2, então nós vamos multiplicar pelo 3 que está ali. E o t, nós vamos retirar uma unidade lá de cima. 2 menos 1, 1. Bom, reescrevendo isso aqui agora, nós vamos ter que a minha função velocidade instantânea, ela é 0 menos 12t elevado a 0 é 1, então não preciso de repetir esse t, ele sumiu da jogada. 3 vezes 2, 6t.
Essa é a minha função velocidade instantânea. Com isso, vocês vão poder, então, responder ao que está questionando lá. Só reescrevendo ela para ela ficar bonitinha. Na verdade, isso aqui é menos 12 mais 6t. Ok? Eu também passei para vocês o que é para vocês estarem estudando para a próxima aula, né? Já está lá no portal. Coloquei também alguns vídeos lá que eu achei interessantes sobre movimento circular uniforme. Vou colocar também um vídeo sobre derivada, mas mais para relembrar aquele conceito de limite que a gente viu lá quando a gente viu sobre as velocidades médias, né? A aceleração média. Todo aquele conceito também se aplica aqui. Bons estudos aí. Terça-feira a gente se vê. Até mais.